Bom dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para você que está nos ouvindo na frequência 95.7 MHz. Para você também que está com a gente na live do Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. A do Instagram, 95FM Curitiba. É muito bom começar o dia com você. Hoje a gente tem um tema super, ultra especial aqui. A gente vai falar sobre cada um no quadrado da família. Qual é o seu lugar? Hein? Qual que é a sua função dentro da família? Porque todos têm função, mesmo quando é uma criancinha. Cada um tem a sua função e é bom a gente definir muito bem tudo isso para a gente não perder a noção e os lugares. Afinal de contas, tem campanhas discutindo aí que pai que nasceu mulher pode ser pai, que tem tanta polêmica e a gente não quer entrar nessa polêmica. O que a gente está querendo aqui é colocar o pingo nos is e definir e mostrar para todo mundo qual que é o papel de cada um nessa família, porque isso é muito importante. Eu não quero, num futuro próximo, chamar os amigos da minha filha de amigos, porque eu tô esperando eles definirem opção sexual. Nasceu menino? É menino. Nasceu menina? É menina. O que vier lá na frente é uma outra história. Não é verdade? Pai é quem gera, é quem cria, é quem adota. Tudo isso é uma discussão para um livro inteiro, tá? A gente não vai discriminar nenhum tipo de diferença, a gente vai respeitar todas as condições, todas as possibilidades. Agora, quando a gente vê homens virando mulheres, as mulheres mais sexys do mundo, mulheres que viram homens e estão competindo com esportes masculinos, tem uma série de outras coisas que estão acontecendo que estão meio que além do arco-íris, né? Eu falo que isso é over the rainbow, né? Que é meio surreal, foge da realidade e a gente não vai fazer da exceção a regra. A gente quer falar aqui sobre funções de pai, funções de mãe. Então eu entendo a tua posição, Cláudia, quando se diz assim, pai é quem gera, quem adota, quem cria, mas tem que ser homem. Desde que seja homem enquanto pai. Vamos explicar isso melhor, porque função paterna é um papel psicológico. Assim como função materna é um papel psicológico dentro da família. Não é uma questão de discutir gênero aqui. É pai, é mãe. Explicando melhor assim, você consegue enxergar Deus como mãe? Você consegue enxergar Maria como pai? Isto é, existe tão introjetado dentro da alma, dentro da mentalidade nossa, que Deus é pai, porque pai põe limite, pai tem regras, pai tem mandamentos. Então o pai é aquele dentro da casa que coloca limites. E a mãe é a nutridora, é a contenção, é o colo da mãe. É para onde a criança corre quando ela se machuca. Você pode estar você, pai e mãe, um do lado do outro, a criança cai no chão, se machuca, ela corre para quem? Corre para a mãe, mas na hora de arrancar a criança do colo da mãe, quem é que consegue arrancar a criança do colo da mãe e jogar para o mundo? É o pai. Então nós estamos falando de funções, ninguém vai entrar aqui em polêmica, em falar sobre gêneros, não é essa a discussão. Quando a gente fala aqui, é aquilo que nós, enquanto seres humanos, assim como os animais, tem introjetado dentro de si uma função. E essas funções, elas são bem definidas, sim. O resto, a gente ama, a gente compreende, a gente convive, a gente aceita e a gente acata com amor. Agora, essas funções têm que ser bem conversadas hoje. Exatamente. Então, não importa se as empresas querem causar e querem gerar polêmica e estão fazendo isso tudo porque aumentam o seu valor na bolsa e tudo mais. A gente tem o direito ou não de gostar dessa marca, deixar de usar e tudo mais. A gente vive num país com liberdade de expressão. Então, já que a gente está vivendo numa época de muitas diversidades, o que a gente precisa é respeitar todas as opções de escolha sem julgar, porque não nos cabe esse papel, e pontuar aqui quais são os princípios de convivência em família que são baseados no pertencimento, na hierarquia e no equilíbrio. Pertencimento por quê? Porque quando você participa de uma família, todo mundo na família tem os mesmos direitos. Isso é muito importante, porque qualquer exclusão desse pertencimento de família gera muito sofrimento.
Hierarquia também. Os pais chegaram antes, os pais nos ensinam muito, os pais nos alimentam, nos acolhem, nos ensinam valores, principalmente ensinam responsabilidades, ensinam a se cuidar. Para que isso? Lá na frente a gente vai mostrar também que tudo isso serve para que a gente possa viver sem eles no futuro. Isso é desenvolvimento. Equilíbrio também, dar e receber. A gente não pode só dar, a gente não pode só receber. Então, quando a gente consegue equilibrar todas essas funções de amor, de educação, de cuidado e assim por diante, a gente faz com que as crianças que receberam amor e cuidado cuidam dos outros e elas tendem a ser mais fáceis de conviver porque elas estão num ambiente com mais amorosidade, com mais cuidado, enfim. Isso tudo é muito importante para uma constituição de um ser humano. E esse contexto das funções é tão importante, que vejo que você trouxe muito bem isso, Cláudia. E os pais, eles têm a obrigação de ensinar. Agora, não existe nesse contexto aquele pai, sabe o pai? Eu não sou mãe, eu sou pai, eu sou pai e mãe. Não existe isso. Aliás, existe, mas é um egoísmo muito grande, porque é negar a um filho um pai ou uma mãe. Você querer trazer tudo para você, você até pode conseguir, você pode ter todas as justificativas do mundo, mas não vai funcionar de uma maneira adequada daquilo que uma criança precisa. Agora veja bem, como eu estou falando de função, até no caso de um pai ausente, um avô pode ter a função paterna, um vizinho, um amigo, um tio, um parente próximo, isto é, até o porteiro amoroso de um prédio onde a criança cresce, ela pode buscar, veja, é tão importante que a criança busca aquela coisa, aquela função, aquele carinho, e no caso do pai, aquele limite, isto é, ninguém pode tirar dos homens esse papel, assim como ninguém consegue tirar das mulheres o papel de contendora e nutridora. A mulher tem uma função de nutrição e contenção, e o homem a função de limites. São funções psicológicas introjetadas, como eu já disse. Tanto é verdade que nós até olhamos, por que a gente olha um uniforme das Forças Armadas e acha bonito? Porque aquilo demonstra limite, demonstra segurança. Por que as enfermeiras são muito mais enfermeiras mulheres? Porque elas são contendoras, elas são mães por natureza. Então essas funções são milenares, eu digo até de milhões de anos. Nós precisamos entender isso e nos aproximar disso com carinho e atenção. O Marcelo Mendes está dizendo aqui que o que uma criança mais precisa é de afeto. Então não importa se é pai, se é mãe, se são os dois e tudo mais, o afeto é a base de toda a relação. O limite é colocado com afeto, o limite não é espancar um filho. Uma criança também exige limite, isso também é afeto. Então aprender a pôr limites, agora pensa se uma mãe consegue pôr limite. Ela tenta. A mãe negocia, se ela você olha... Ela tem uma obrigação dela também. É mais uma colher. Mas a criança, no fundo, ela até dá uma risadinha. Se agora, você quando não o pai comer, fala... A gente faz isso. Nossa paciência é elástica. Da mesma maneira que um pai consegue dar afeto, carinho, e a criança adora. Hoje eu estava com a minha filha nos braços, estava uma delícia, mas quem ela prefere? Né? Beijinho no ombro aqui, hein? Vamos continuar aqui com o tema foco, tá? Quando a gente rejeita ou despreza um dos pais, a gente só está mostrando que existe alguma coisa errada na gente mesmo, tá? Então, esse vazio existencial, esses conflitos internos que a gente convive, isso tudo faz com que a gente não fique bem com a gente mesmo. Muitas vezes a gente até entra em algum processo de tristeza crônica, de depressão, porque a gente tem algo mal resolvido ali com os pais. Então, quando a gente falou num programa de gratidão aqui, que a gente trouxe um número de antepassados, de pai, mãe, avós, bisavós, tataravós e tudo mais, perdeu, dá uma olhadinha lá no YouTube, tá? A gente precisa agradecer a vinda deles, porque é graças à vinda deles para essa vida, para o mundo, para a Terra, para o nosso planeta aqui, é que a gente existe. Mas a gente é livre para fazer as nossas escolhas. A gente é livre para escolher os nossos futuros. Não existe um carimbo na nossa testa que quando o nosso avô, o nosso bisavô teve um problema assim, então eu herdei isso porque eu fico ligada geneticamente ou afetivamente e tudo mais. Isso tudo são teorias, tá? Você tem que agradecer aos seus pais, agradecer aos seus avós, agradecer aos seus antepassados, como diz o Jacir, dá um beijinho e fala, segue, que agora eu sigo a minha vida, hein? Então, quando a gente consegue aceitar os nossos pais como eles são, a gente consegue também fazer um fluxo contínuo da nossa vida de energia, sabe? De alimento. As coisas, elas vão e as coisas vêm. E esse movimento todo faz muito bem para a nossa vida, para a nossa existência, para que a gente
não fique com essas lacunas e com esses vazios, mesmo se um pai e uma mãe tratou mal a gente. Quando a gente consegue ter gratidão, consegue perdoar tudo isso que aconteceu, a gente também consegue ressignificar a nossa vida e vive com mais leveza, com mais tranquilidade e sem todas essas dores o tempo todo abertas, com essas feridas, né? Os nossos pais, para uma criança, eles são perfeitos. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos descobrindo as imperfeições, isso vai criando às vezes revolta. O problema é quando a gente carrega essa revolta até o mundo adulto, isto é, nós não nos tornamos adultos ainda quando isso acontece, isto é, os nossos pais são tão imperfeitos quanto nós, mas eles são os pais possíveis, eles nos amam da maneira deles. Eu gosto muito de falar isso, sabe o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe, muita gente fala que é obedecer, que é ser bonzinho. Não, gente. Honrar pai e mãe é você mostrar para eles que a genética deles deu certo em você. Porque valeu a pena eles olharem para você e terem orgulhos. Eles têm aquele orgulho de ver que você venceu, que você se tornou um adulto apto para esse mundo. Isto é, quando nós mostramos para o mundo as nossas qualidades, os nossos pais vibram. E vibram sim, porque nós vamos vibrar com os passos da nossa filha. Aliás, até hoje, quanto mais ela caminha, mais a gente vibra, desde agora. Imagine no futuro. E da mesma maneira que os nossos pais não são perfeitos, nós também não somos, nós podemos até dar errado. Eu vou olhar para minha filha, não sei o que vai acontecer no futuro, eu vou falar, eu tentei, eu fiz a minha parte. Este jogo é o jogo energético das nossas funções enquanto pais e filhos, que vai nos trazer para um caminho de muito mais tranquilidade. Aceitar. Então a gente tem mesmo que fazer o nosso melhor, sem competir com os nossos pais, sem desvalorizar tudo aquilo que eles fizeram. Até a gente, em determinados momentos da vida, a gente não pensa que a gente poderia ter tomado uma atitude diferente se a gente tivesse mais consciência, se a gente soubesse disso antes. Isso que a gente vem trazendo aqui todo dia. Superconsciência é exatamente isso, é pensar antes de agir, mas não existia superconsciência na época dos nossos pais. Então, perdoa, a gente releva, faz o teu melhor e aprende que a gente muda todo dia pra gente ser a gente mesmo. Então, quando a gente consegue deixar isso de um jeito livre, leve, solto, a gente não sofre e também não faz o outro sofrer. A gente não precisa trazer tanta importância para algumas outras coisas, vivendo com cobranças, com censuras, com broncas. A gente é pai e filho. A gente tem os nossos papéis e se a gente souber o nosso lugar dentro da família, vai ficar tudo muito mais fácil. Lembra de uma música do Legião Urbana que falava assim: você culpa seus pais por tudo. Vou fazer um karaokê aqui, ó. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Quer dizer, a gente repete muito isso. A gente critica os nossos pais numa fase da vida e quando a gente se coloca no lugar de pai e mãe, o que a gente está fazendo muitas vezes? O que eles fizeram. Você se supera quando você se dá conta que você não precisa mais brigar com os pais, mesmo que eles ainda continuem brigando, porque de repente virou um hábito. Você se supera, você cresce, você não precisa mais de aprovação. E tem um detalhe muito importante: desprezar os pais, ter raiva dos pais é uma mágoa desnecessária. Só existe um amor que não está sendo bem enxergado. Você ama teus pais, eles amam você. Ah, mas ele fez... Enquanto a gente ficar culpando o outro, como a gente faz com todo mundo na vida, e a gente faz com os nossos pais, é sinal que a gente não cresceu ainda, que nós precisamos, estamos, em outras palavras, implorando por aprovação. Eles amam demais a gente, só que do jeito deles. E a gente ama demais os nossos filhos do nosso jeito. Será que é o jeito certo? Será que não cabe um pouco de humildade? Só que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E aqui entra a superconsciência. A Cláudia falou que não existia na época dos nossos pais, existia. Não o programa. O programa está aqui para chacoalhar o nosso pensamento. É disso que eu estou falando, neném. Mas só para deixar claro, a superconsciência sempre existiu. Aliás, Jesus foi um cara que teve uma superconsciência. Ele fez um programa de superconsciência fantástico. Mas nós estamos aqui para sacudir todas as pessoas. Então, aceita essa relação como ela é. Pare de ter certezas e tenha só uma certeza: eles amam você da maneira que é possível.
Então hoje nós estamos com uma audiência muito bacana, muito relevante. Quando eu fiz a chamada ontem falando do lugar de pai, de mãe, eu recebi uma enxurrada de mensagens de gente dizendo assim, não seja machista, porque a gente não pode pensar nas coisas num formato muito rígido, porque eu lavo louça, porque eu limpo a casa, porque a minha mulher está trabalhando muito fora. Teve uma série de situações Ninguém está ali. discutindo isso. E a gente não está falando que pai não lava louça, que mãe não trabalha fora. Ele lava, não é sempre, mas ele lava, né? Ele fala que adora, mas a louça às vezes está cheia lá no final de semana. Mas tudo bem, né? Eu também trabalho que nem uma louca. Ontem eu fiquei fazendo esse programa até as 11 da noite. Pesquisando, preparando, conversando. Até porque o nosso entrevistado é lá do Canadá. Ele vai ligar aqui daqui a pouco, vai participar com a gente, vai falar um monte de coisas dentro da experiência que ele tem de projetos e de sistêmica, de terapia, de Bert Hellinger, etc. e tal. Então, tudo isso que a gente vem garimpando para trazer para o programa, a gente escolhe a dedo com quem a gente vai falar, que tema que a gente vai falar, tudo aquilo que a gente tem que se informar para poder fazer esse programa cada vez melhor para todo mundo. Eu gosto muito de falar uma coisa aqui. Você sabe qual é a única diferença que tem entre você e teu pai, você e tua mãe? Eles chegaram antes. Eles passaram pelos mesmos processos emocionais, psicológicos, com as histórias deles. Você tem a tua história. Quando a gente consegue compreender os nossos pais, olhar os nossos pais, ter gratidão para com eles, para os avós, para todos os antepassados, e a gente agradece de uma maneira muito forte e compreende, acredita no processo, no projeto dessa genética que vem e hoje está em você. Hoje o bastão está na tua mão, então pare de cobrar o que eles não conseguem entregar, eles não têm como entregar. Vou chamar o intervalo porque o nosso entrevistado está no Canadá e ligando, pagando o interurbano. Então, rapidinho a gente já volta, continua com Superconsciência falando sobre papel de pai, de mãe, de cada um na sua família. A gente já volta. É isso aí! Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, agora na linha com Alexandre Bialy, meu amigo de infância, que mora no Canadá e acompanha grupos de amigos e conhecidos discutindo o funcionamento da família e das empresas baseado no olhar sistêmico e organizacional de Bert Hellinger. Bom dia, Bialy, tudo bem? Bom dia, Cláudia, tudo bem? Como é que você define função paterna, função materna? Para mim, pai é ter responsabilidade, compromisso, uma missão com o filho, com a família, com a sociedade, para construir uma geração melhor, mais honesta, mais gentil, mais humana. O legal do ponto é justamente falar da função, né, paterna, materna. O pai, como já se disse antes, comentou, e você também, ele mostra segurança e prepara a criança para o mundo junto com a mãe. Os dois juntos fazem com que a criança cresça e seja autônoma e procura dar autonomia para ela, para que ela possa decidir suas coisas, viver tranquilidade, viver em paz e, sobretudo, pertencer à família, né? Pertencer a uma roda de amigos e pertencer à vida. A gente sabe também que a paternidade tem momentos que são super fantásticos, que tem muita brincadeira, tem muita doçura, tem inventividade, mas a gente também sabe que na paternidade só vai curtir esses momentos de doçura e de inventividade e tudo mais quem também participar dos momentos importantes e desafiadores que é educar um filho. Educar não é brincar, não é fazer o que a criança gosta para ser legal, é cuidar para formação de uma mentalidade, de um caráter, de uma personalidade, de uma série de situações para que a criança esteja realmente preparada para participar de outras rodas, inclusive fora da família. Exatamente, Cláudia. É engraçado que esse processo ficou muito mais claro na minha cabeça e junto com a minha família e meus filhos, justamente no momento que a gente migrou para o Canadá. Aqui a cultura faz com que a família, os pais, deem mais autonomia para a criança e ensinem a criança a ser mais autônoma. No Brasil a gente tem um lado mais patriarcal, matriarcal, que protege o tempo todo, que avalia o risco das crianças o tempo todo. E, na verdade, aqui o pai e a mãe têm seus papéis bem definidos e ajudam a criança a buscar essa autonomia e a ter segurança para enfrentar seus desafios, seus brinquedos,
a subir em árvore, a cair no chão e levantar, estimulam e dizem claramente, muito bem, campeão, força, continue, faça força, continue. E se tem um problema, se a criança não consegue, eles buscam ensinar a ter a força para continuar, e não a como fazer, a como realizar aquela tarefa. Eles ensinam como a criança tem que buscar realizar essa tarefa. Eu acho muito importante a criança ter essa autonomia e ter esse cuidado. Quer dizer, quando a gente fala de educar filhos com intencionalidade, eu acho que é exatamente disso que a gente está falando. Que você está dando para a criança aquela oportunidade. A gente vê a nossa filha, por exemplo, andar no encosto do sofá se equilibrando. Ela parece uma malabarista, mas a gente sabe que ela pode cair. Mas a gente está avaliando aquele risco e fazendo com que ela, se cair, saiba como cair, né? Eu acho que é mais ou menos disso que você está falando quando cai da árvore ou acaba passando por algum tipo de situação que não estava prevista. Porque a gente tem que acolher com amor qualquer que seja a situação que aconteça, mas dando essa liberdade. Eu confio na minha filha e ela tem que entender, inclusive, que essa confiança ela precisa ser recíproca. Eu acho que é mais ou menos isso que vocês estão passando aí também, né? Exatamente, é bem isso. Tem que ser recíproco, porque tem um lado de pertencer à família. Cada um tem seu papel definido e os filhos também têm seus papéis dentro da família. Eles também recebem, né, dos pais e um dia eles também vão passar para frente o aprendizado, os valores e as coisas e o amor que eles receberam também. Agora, uma das coisas que tem me chamado a atenção é que os pais, eles estão mais presentes na educação dos filhos. Até pouco tempo atrás, eu via, pelo menos, os pais saindo o dia inteiro trabalhando, as mães às vezes trabalhando e deixando as crianças com alguma funcionária, ou estava mais em casa, mas não era permitido, num olhar dentro de uma normalidade, o pai participar da rotina dos filhos, fazendo lição, participando daquele momento à tarde que às vezes dá uma lacuna ali, dá para brincar um pouquinho. Ainda mais nesse período agora de pandemia, tudo mudou e desconfigurou para a gente entrar numa linha de cada um dentro de uma visão complementa a educação. Cada um da sua maneira ensina esses valores e essa base que as crianças precisam para se desenvolver. Eu acho que essa pandemia tem trazido muitas lições e deixando um legado muito importante para todo mundo em termos de qual é o papel de cada um na sociedade, na família, no limite com os filhos, na educação, no carinho, no momento de trabalhar, enfim, uma série de coisas. Isso você também percebe, Belle? Sim, o papel do pai e da mãe mudou muito no decorrer dos tempos, né? Antigamente a gente tinha uma vida que era mais dura e exigia uma força mais física para poder dar conta das coisas, fazer construção e desenvolver uma casa, criar uma casa ou construir a casa. Então o pai acabava sendo o provedor. Era ele que ia trabalhar para ganhar dinheiro, ou ele que ia para a roça, para capinar a roça, para limpar, para plantar, porque era um trabalho mais físico. O tempo mudou, né? As coisas mudaram, a gente tem acesso à informação muito fácil. Os pais deixaram de ser só o pai ser o provedor, mas a gente já vê muito a mãe sendo a provedora da casa e com muito prazer. E tem muitas vezes os dois são provedores e dividem as tarefas e cuidam dos filhos e dividem bem. Porque buscam essa harmonia e também mostrar para as crianças que é possível os dois trabalharem e os dois ajudarem em casa, os dois ensinarem. E um ponto que eu acho mais importante, o pai e a mãe estão sempre no mesmo nível. Então eles conseguem pôr o limite nas crianças e conseguem também soltar a corda nas crianças, para que elas possam saber o limite delas e descubram um pouco o limite delas. Cada um impondo da sua maneira. Agora, aquela criação de pai distante, que era mais rígida, agressiva, rude, aquele pai que chegava em casa e ia dar uma cintada no filho, ou porque a mãe tinha deixado muito tempo de castigo, depois que seu pai chegar, você vai ver, blá, 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 blá. Né? A gente tem, hoje, eu acho, que a gente colheu os frutos de pais mais amorosos, de uma geração de pais que fugiam um pouco disso. O meu pai sempre foi muito amoroso. Então, ele acabou sendo muito inspirador dentro dessa maternidade que eu exerço
bem afetivo e tudo mais, mas também para ter um olhar um pouco mais aberto para uma realidade um pouco mais moderna, que não precisava de alguém tão autoritário, de alguém tão machista, digamos. Até porque eu acho que tudo isso daí está caindo em desuso, está saindo de moda. Concorda? Concordo plenamente. Está saindo de moda mesmo. Eu acho que a presença do pai com mais carinho, mais proximidade, também transmite segurança para as crianças, para que elas possam falar dos seus problemas, para que elas possam discutir. Eu tenho 3 filhos. O assunto aqui com as meninas e com o meu mais novo é aberto, a relação é aberta. A gente fala de tudo, fala de relacionamentos, fala de namoros, fala de tudo, porque tem que ser, para mim, na minha cabeça, tem que ser claro, como sempre foi com meu pai e a mãe. Eu agia com eles de maneira transparente, e eles também comigo. Mas a gente entra num ponto importante. A gente fala de pai e mãe. É uma relação pai, mãe e filhos. Agora, no casamento do meu pai e da minha mãe, na relação homem e mulher, eu não me atrevia a me meter, porque é uma relação do homem e da mulher e não do pai e da mãe. Isso foi muito legal. Quando você explicou para mim ontem que quando um casal se separa, para a imagem de um filho, o pai é o pai, a mãe é a mãe, independente se eles se separaram, porque aí o casal se separou, mas não a função de cada um. Por isso que a gente tem que dissociar um pouco essa questão de sexo, gênero e tudo mais, porque o papel de cada um é o papel que cada um vai exercer dentro daquela função, daquela educação. Exatamente. Essa função de pai e mãe é diferente da função do homem e da mulher. A relação dos filhos com o pai e com a mãe é completamente diferente da relação do homem e da mulher. São coisas separadas. Apesar de estarem todos juntos, no mesmo ambiente familiar, são coisas separadas. Porque aquele grande ditado que acontece entre 4 paredes, fica entre 4 paredes, é justamente para pôr o limite na relação do homem e da mulher, e não do pai e da mãe. O William Fleming, nosso amigo de escola, está dizendo aqui que a sociedade questionava a desagregação familiar e a pandemia involuntariamente está retomando esse valor. Ele continua contando que mesmo filhos jovens, eles estão voltando para a casa dos pais por questões financeiras, muitas vezes, e revendo a importância da família em um lar. Isso realmente é muito importante porque a casa de onde a gente veio, ela é a nossa origem, ela é aquele momento de afago e de aconchego quando alguma coisa acaba não dando certo. Quando a gente sai, a gente sabe que pode voltar. É como se fosse um ninho permanente. O José Geraldo... É o nosso porto seguro, né? Isso. O José Geraldo Noronha, também nosso amigo, ele está falando assim, que muitos valores estão sendo mostrados novamente pela proximidade de estar de volta com os pais. Ou da gente também poder cuidar deles para que eles não precisem sair de casa. Então, toda essa pandemia está trazendo para a gente valores e está mostrando para a gente aqueles valores que a gente recebeu de importância que a gente dá um para o outro, do pertencimento, do respeito, da reciprocidade, da empatia. Meus pais, eu estou fazendo mercado, eu estou indo para a farmácia, eu estou tentando resolver boa parte daquilo que eles precisariam fazer para eles não saírem de casa nesse momento. Então, isso tudo é cuidar deles, não como eu cuido da Gabriela, que é minha filha, mas como meus pais, porque isso é amor também. Exatamente, esse amor se transforma, né, de uma geração para outra. Infelizmente, eu não tenho o prazer que você tem de poder cuidar dos pais. Eu, morando longe, eu não consigo cuidar dos meus. Mas eu procuro fazer o meu melhor, estando longe, conversando com eles todos os dias, e buscando saber e tentando... Não tenho como controlar, eles são adultos, apesar de ter uma idade avançada, eles são adultos e eles sabem quais são os riscos que eles têm. Faz parte também dessa autonomia que eles me ensinaram a ter, de medir os meus riscos e saber o que eu vou fazer, e é o que eu faço também com os meus filhos. Tem um momento da vida que eu tenho que falar para eles, vai e arrisca. Mesmo eu, na minha experiência, sabendo, talvez isso dê errado, mas qual é o tamanho do risco que tem envolvido nisso? É um risco de vida? Não. Então ela pode experimentar. Ela deve experimentar para ela aprender por ela mesma. Eu achei muito legal quando você comentou comigo que a tua filha tem 20 anos e ela já fez um projeto para a vida dela toda, ela já sabe o que ela vai fazer, onde ela vai morar e tudo mais. Como que é construir toda essa autonomia e ver uma filha bater asas dessa maneira, assim? Você está numa outra fase, porque a minha tem 3, a tua tem 20, né? Como é que é isso para um pai, para uma mãe?
eu considero prazeroso, porque, como já se disse, é o fato de você ter orgulho de ter ensinado bem e ter mostrado bem como deve enfrentar a vida e como deve se planejar para a vida. É bom de ver que ela tem seus planos, que ela está buscando e ela consegue seguir o plano, que é a melhor parte. Às vezes a gente monta nossos planos e a gente fala, aqui eu vou ter que desviar porque eu tenho uma pedra no meio do caminho e eu vou ter que dar a volta, não consigo passar pela pedra, eu dou a volta. E ela está se adaptando, encontra suas pedras, às vezes são pedregulhos que eu vejo, nossa, isso é um grão de areia, mas ela vê uma montanha na frente dela. E ao mesmo tempo, depois que ela passa, ela fala, pai, está resolvido, vou para a próxima etapa. Ai, que linda. E eu também acho muito bacana, assim, quando estão passando por todo esse processo, encontrando essas pedras no caminho e tudo mais, com as dificuldades, a gente está ali junto para conter, para cuidar, caso precise de alguma ajuda, mas a gente tem que deixar. Então, essa função de família, ela é muito bacana quando ela está bem pontuada, cada um desenvolvendo o seu papel, sem interferir em excesso, sem superproteger. A gente não precisa de filhos dependentes da gente o tempo todo para provar o quanto a gente é forte, o quanto a gente ama e tudo mais. A gente pode dar essa liberdade para que eles exerçam com responsabilidade e, se cair, a gente ajuda a levantar, se precisar, ué. Né? Não precisa ficar o tempo todo assim, ai, caiu, filhinha, tô aqui, vamos passar um algodãozinho com metiolate. Não é assim que funciona. O filho, ele precisa ter experimentar as coisas, para daí sim abrir as portas do mundo, conquistando aquela sensação de enfrentamento que agora está preparado para seguir a vida e fazer as suas escolhas com as suas consequências. A gente tem muitos anos para preparar um filho para caminhar sozinho, para bater as asas e voar. Não é isso? É isso mesmo. O que eu sempre fiz com os meus 3 filhos foi justamente cada vez que um caía e ralava o joelho, ficava no chão. Eu olhava e falava, não, vem cá, vem aqui, só me mostrar. Não consigo andar. Eu falei, claro que consegue, venha, tenta. Eu levantava, vinha, mostrava, eu dava carinho, aí como já tinha disse antes, o pai põe os limites, é um pouco mais durão, a mãe ia lá e afaga, dá o carinho, dá o colo, justamente para aliviar aquela dor momentânea, mas ao mesmo tempo não dizer, isso não foi nada. Sim, foi um machucado, sim, ralou, sim, está sentindo dor. Se a gente fala, não foi nada, a gente minimiza, sim, mas a gente ensina a criança a mascarar toda a dor que ela vai sentir no futuro. E às vezes é a dor que ela sente, que ela consegue modificar uma atitude, que ela consegue enfrentar a dor de maneira certa, de maneira tranquila. É, porque a vida vai oferecer pra gente outros machucados, outras dores, e a gente tem que aprender a levantar. Então não adianta ter ajuda de pequenininho e ficar com isso como uma muleta, uma bengala, dependente de ajuda o tempo todo. A gente tem que crescer, né? O pescocinho tem que estar lá pra fora, querendo ter curiosidade e enfrentamento com a vida. Eu acho isso muito legal, né? No reino animal, por exemplo, uma mamãe passarinho empurra o filhote do ninho no 14º dia. Fala assim, agora voa, 14º, né? O bebê girafa que já nasce em pé, hein? Quer dizer, quanta coisa no reino animal que fala assim, o bezerrinho que mama um pouquinho, mama alguns meses e pronto, deu, chega, agora vai seguir tua vida. E a gente não, a gente tem essa necessidade de trazer para o acolhimento e para dentro de casa, pensando que assim a gente está construindo uma relação melhor. E porque a gente está ensinando a pensar, a gente está ensinando a conviver com as perdas, com as frustrações, com todas as situações que o emocional exige. Agora, uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar aqui também, é que assim, não é preciso gerar um filho para ser pai. A gente tem que acolher com amor. Não existe ex-pai e ex-mãe. Isso é uma responsabilidade que a gente adota, né, ou que a gente se compromete com o nosso super poderoso pai criador de cuidar de uma criança para que tenha todo esse desenvolvimento pleno com a nossa visão, com o nosso olhar. O olhar de mãe, o olhar de pai, né? Então a gente não pode tirar de um filho
a essa visão que ele tem ou essa capacidade de um pai de cuidar do seu filho e oferecer o melhor. A gente tá trabalhando sempre com bons pensamentos, bons sentimentos e reavaliando muitos conceitos para enxergar outros formatos que estão aparecendo, que estão surgindo com diferenças. E não nos cabe julgar se o homem chora, cozinha, lava louça, como o Jacir estava falando e tudo mais, ou da mulher que muitas vezes é a provedora, como você mesmo disse, né? Então, existem outros formatos que a própria liberdade de expressão nos permite exercer sem culpa ou preconceito. Então, independente de qualquer situação, de qualquer quadrado que você esteja, desde que bem posicionado, a gente pode fazer com que os nossos filhos tenham toda uma potência de desenvolvimento pleno para realização de vida com respeito e tudo mais. Exatamente, você disse tudo. O pai ou a mãe, não importa o sexo. Na verdade, importa o gênero, talvez. Mas o mais importante é a postura de pai e mãe. Porque todo indivíduo tem um pai e uma mãe. Se ele é próximo, se ele é distante, é outra coisa. Mas todo indivíduo tem um pai e uma mãe e foi gerado por um pai e uma mãe. O mais importante é ter isso em mente e acreditar que tem alguém olhando pela criança, que tem cuidando da criança e está ensinando e colocando limite. E muitas vezes o não é doído para a criança e aquele não para a criança que gera frustração vai ser tratado com uma terapia no futuro, 30 anos depois. E aí quando a pessoa vê o não que ela recebeu, 30 anos antes, ela fala, nossa, ele só estava me protegendo por amor, porque ele me amava. Não significa que ele faça mal. Se tem um ato de violência, aí eu sou completamente contra, não tem que ter um ato de violência. Mas ou não por amor, para poupar, para ajudar, às vezes tem que pôr limite. E é isso que a gente tem que ter. É o limite com amor. Se vem do pai ou da mãe, do homem, da mulher, ou não importa o gênero, esse limite para a criança é importante. E soltar a corda, dar liberdade para a criança seja autônoma, também é importante. E não importa também se é uma mãe cuidando sozinha, se é um pai cuidando sozinha, ou que tipo de casal que existe. Tem um educador, ele não teve pai, ele viveu a vida inteira com um pai ausente, com a mãe se equilibrando em tudo, ele tem 2 filhas, e ele fala que ele aprendeu muito na prática, mas ele estudou bastante para isso, e o bacana da vida dele foi experimentar a prática, para daí sim ele se posicionar enquanto pai, para ele poder curtir o lado bom que ele tem com as meninas, ele também tem que colocar esses limites. E limite e frustração são as melhores coisas que pai e mãe podem dar, porque quando os nossos filhos saem para o mundo, eles vão se machucar, a vida vai limitar, nem todo mundo está acolhendo o tempo todo com amor, com gugu dadá, com vem aqui, beijinho, porque isso não acontece lá fora, isso é dentro de casa. Então, quando um filho erra, se frustra, chora ou cai, e tem uma família para nutrir, para proteger e para dar esse suporte, ela se sente fortalecida. Poxa, já errou, já sentiu aquilo, já ficou com o joelhinho ralado emocionalmente falando, ela vai estar mais preparada e mais forte para enfrentar o mundo lá fora. Biari, eu queria que você fizesse umas considerações finais aí, para a gente poder encerrar nosso tempo, está no finalzinho, eu já vou precisar daqui a pouco chamar o intervalo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais, para as mães que estão nos ouvindo, para os filhos também, né? Que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo. Olha, eu tenho uma pequena historinha que Bert Hellinger colocou no livro dele, que fala da fonte romana. Essa pequena historinha é realmente curta, ela fala do dar e receber e também do tomar. Então, eu vou ler aqui para vocês. A fonte romana. O jato d'água se ergue e se derrama em cheio sobre a taça do mármore, que enchendo-se transborda para a segunda taça. Esta se enriquece e verte para a terceira taça. E cada uma ao mesmo tempo recebe e dá, flui e repousa. A vida familiar é justamente isso. A gente tem o dar e receber e o tomar. O tempo todo. Os pais receberam um dia dos seus pais e receberam tudo que tem de mais, eles também vão dar para os filhos. E os filhos vão tomar isso dos pais. Essa é a beleza da vida em família, é a beleza de conviver e ensinar os filhos a como enfrentar a vida. Adquirindo os valores dos pais, mas também criando os seus próprios valores.
para que tenha uma vida autônoma, para que seja seguro e consiga realizar as coisas que ele quer. Não como homem, não como mulher, mas sim como um ser, como um indivíduo dentro de uma sociedade ou dentro da sua própria família. Vasos comunicantes, hein? Aula de física. Família, vasos comunicantes, né? A Carol Horst, ela está dizendo aqui que família é contenção, limites e amor. Lugar que entramos e saímos para nos sentir nutridos. Exatamente isso. Bialy, super obrigada pela sua participação aqui no Super Consciência. Adorei ter você aí do Canadá participando com a gente, falando de família, de educação de filhos, de posicionamento de pai e mãe. Muito bom ter você. Obrigada, um beijo. Obrigado a vocês. Obrigado, Bialy. E no próximo bloco a gente continua falando sobre toda essa sistêmica que envolve família. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje falando sobre educação de filhos, sobre o papel do pai, o papel da mãe, o papel de cada um de nós nessa sociedade que não julga, que não faz bullying, que não precisa fazer qualquer tipo de situação para outra pessoa sofrer ou se sentir desrespeitada. Tá? Isso tudo está em desuso, isso não faz parte da educação moderna e uma educação mais consciente que a gente vem promovendo para os nossos filhos e que a gente está convivendo em sociedade. Todo esse período de pandemia está fazendo com que também as famílias fortaleçam suas bases, seus valores, seus princípios. Isso tudo é muito importante para a gente poder ter uma geração de valor, para ter crianças preparadas para enfrentarem o mundo. Crianças, jovens, adultos, todo mundo preparado para enfrentar a vida fora do ninho, voltando, se nutrindo com amor, como a Carol falou, cuidando também para que um filho caia na frente do pai mesmo, mas que aprenda a levantar e a curar esse joelhinho ralado, entendendo que isso vai passar e que daquele jeitinho que caiu ou aquela manobra que foi fazer estava perigosa mesmo, tem que reavaliar, reposicionar e enxergar as pedrinhas no caminho para desviar, para passar por cima, para poder manter o planejamento, o foco naquilo que tem mais como objetivo e tudo mais. Os pais estão ali para dar força, para dar um sustento emocional, moral e tudo mais. É o treinamento para as pedras maiores que vêm pela frente vem na vida. Exatamente. Então, ensinar um filho é também criar espaços e dar oportunidade para que eles errem. Não importa se a gente está assistindo eles errarem e eles vão falar assim, nossa, mas eu errei. Eu vou contar para vocês que na semana passada eu tive uma experiência de uma aula online com a filhinha que tem 3 anos, quase 4. E ela tinha que escolher 2 números que tinham alguma associação com os sentidos. Olfato, paladar, tato, audição e... esqueci agora. Tá? E mas, esquecimento. Assim, são 5 sentidos, né? E ela estava estudando isso e ela tinha que associar o 2 com o 10, o 1 com o 7 e tudo mais. E ela errou, eu estava do lado. Então ela tinha que mostrar para a professora que ela tinha entendido quais figuras tinham uma relação com o ouvir, com o paladar, com o tato e assim por diante. E eu deixei ela errar. Por que eu deixei ela errar? Porque eu sou má? Não, porque ela que tem que aprender. E eu já sei. Então eu estou do lado, eu posso ensinar depois, mostrar como eu venho mostrando o sabor amargo do café, quando ela aprendeu a chupar um limão para sentir aquele azedinho, ela está descobrindo sabores, ela está descobrindo algumas sensações que vão ser prazerosas ou não para ela com um estímulo em casa. Eu não posso fazer tudo por ela, mas eu estou do lado dela. Então isso é uma lição que a gente pode dar para o filho. Ah, ela vai ficar com vergonha de ter errado para os amigos? Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez isso tenha outro impacto para ela, mas a professora tem que saber se aquela didática fez sentido para ela e para as outras crianças. E se eu ficar dizendo, faz isso, eu não estou ajudando ela a crescer, eu não estou ajudando ela a aprender. Eu estou fingindo que minha filha está aprendendo para que os outros pais, as outras mães que estão acompanhando seus filhos pensem, ela é mais inteligente. Errar faz parte, é assim que a gente vai construir um filho, é assim que a gente vai construir a inteligência de um filho, emocional de um filho, errando, frustrando, como a gente conversou com o Bialy antes. Quando ela se frustrar, ela tem o amparo de um pai e de uma mãe forte para dar aquele carinho, aquele aconchego, aquele chamego que ela precisa. Lá fora, muitas vezes a gente não tem isso. Eu também não sou eterna. Tudo que a gente quer é que os nossos filhos aprendam o máximo enquanto estão com a gente, para que no momento em que não estão mais com a gente, sobrevivam sem a gente. Eu quero voltar a um ponto que já foi tocado aqui, de tão importante que ele é. Eu sempre li muito Issam Itiba, um psiquiatra, um médico psiquiatra,
que desenvolveu uma metodologia maravilhosa de aprendizado com relacionamento de famílias, né? E ele tem uma frase que até usa nas minhas palestras que eu acho maravilhosa dele: filhos são como navios, não foram feitos para ficar no porto. E ele complementa que os filhos vão e voltam pequenininho até, o termo que eu gosto muito que ele usou, até alçarem grandes mares. O que ele quer dizer com isso? O filho não foi feito para ficar em casa. Só que hoje, até por motivos muitas vezes financeiros, um filho pode permanecer em casa adulto e também até voltar a morar com os pais. Não tem nada de mal nisso, desde que... Então vamos lá, nós falamos função paterna, função materna, daqui a pouco eu vou comentar sobre função casal, que entra aqui a importância também, desde o começo, mas vamos falar da função de um filho, isto é, um filho adulto em casa, morando em casa. Eu numa situação, eu precisei morar na casa do meu pai por quase 2 anos, porque um apartamento que eu comprei não ficou pronto, houve um atraso, não importa aqui, mas eu era um adulto relacional naquela casa, eu não era mais um filhinho. Nada impede de uma mãe brincar, te colocar no colo, fazer uma brincadeirinha, mas é brincadeirinha, ou você assume que sai, ou não dá certo, porque na evolução emocional de uma criança, ela vai ser preparada para ser jogada para o mundo, sim. Então, se você não está saindo, você tem que prestar atenção. Se você está com medo do mundo e usando um monte de justificativas para não ir para a briga, para não ir para o mundo lá para fora, e o dano que você pode estar causando para você e para os seus pais é muito grande. E aqui entra a função casal. Todo esse projeto Superconsciência teve vários starts, mas um deles foi das pacientes se queixando de falta de libido depois de 1 ano do nascimento da criança, do filho. Ela só focava no filho, ela não era mais ninguém, muito menos o marido. Cadê a função casal? Cadê a função que eu tenho que olhar para minha esposa enquanto homem, enquanto mulher, e não enquanto pai e mãe, que são diferenças absolutas? Uma coisa é eu ser pai, outra coisa é ela ser mãe, outra coisa é nós sermos casal, e outra coisa é um filho de 40 anos em casa comendo miojo porque não quer sair de casa. Nós não podemos vivenciar isso porque um influencia o outro o tempo todo. Nós não podemos viver uma família falsa. Nós não podemos ter medo. Medo atrapalha. Então nós temos que confiar em Deus, confiar em si mesmo e confiar na educação que nós tivemos dentro de casa. Se nossos pais não foram suficientes, porventura não conseguiram, por mais que deram o amor que eles podiam, você tem que olhar no espelho e falar, bom, agora deu, né? Agora, e outra coisa, eu não estou falando para você sair. Questões financeiras são importantes, questões outras, cada um na sua. Porém, você é um adulto dentro de casa. Nunca esqueça disso. Cada um no seu papel, cada um no seu quadrado. Isso tudo é super importante para a gente não esquecer quem a gente é. Porque filho que se mete na vida do pai, mãe que se mete na vida de filho, quer dizer, entra numa vibe de competição que atrapalha o desenvolvimento de todo mundo. Ninguém fica feliz numa situação dessa. Eu recebi semana passada 2 imagens muito legais, eu morri de rir, porque era assim, uma do pai jogando o filho na hora, dentro de um gol, para o filho poder defender uma bola durante uma partida de futebol. Isso foi muito visível, aquela imagem de um pai jogando o filho para ele ter aquela ação, para ele segurar aquela bola e tudo mais. Aquilo ainda deu uma chocada, assim, né? Eu vou postar depois aqui nos comentários para vocês verem. Muito legal mostrar para o filho que ele consegue. Se dá um empurrãozinho, ele faz, né? É isso que um filho faz, isso que um pai faz, empurrando o filho para o mundo. Aí também tinha uma mesma imagem de uma mãe com o guarda-chuva para que o filhinho não ficasse recebendo todo aquele sol, estava muito calor, também dentro do gol, tipo, mãe é sem noção. Então, muitas vezes, a gente extrapola um pouquinho nesse impulso de querer proteger ou de jogar para a vida e tudo mais, mas temos visões complementares, pai e mãe se complementam. Eu não sou pai da minha filha, ele não é mãe da filha, mas a gente pode fazer também o papel do que o outro faz compartilhado, porque a educação é justamente isso, é você compartilhar e você se tornar esse laço forte com essas correntes fortes para que a criança enxergue cada um dentro da sua visão, dando o seu melhor para o desenvolvimento dela. Isso é ultra relevante. Família é uma dança. São membros que estão ali dentro dançando uma música maravilhosa. Que tipo de música está tocando dentro da minha casa? Será que tem ruídos? Será que nós estamos, como falam, disfuncionais? É obrigação minha observar e procurar ajuda.
Tantos terapeutas de família estão aí para isso, para exatamente ajudar a arrumar, e às vezes até na constelação familiar, que é de Bert Helling, como foi falado, você simplesmente mudando algumas posições dentro de casa, você muda muita coisa. Agora, um dos dados mais importantes que eu quero contar aqui para você: Deus mandou nossos filhos para cá para que a gente possa aprender a ser pai, aprender a ser mãe. Ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Nós estamos no mundo para aprender sempre. Quando eu me coloco como um aprendiz, olhar e pedir desculpa para minha filha se eu exagerei. Hoje eu fiz uma brincadeirinha com ela. Ela acordou às 5:30 da manhã, veio com o bichinho dela na minha cama, olhou para mim e falou: papai, vamos lá assistir filminho? Eu estava acordado, eu já estava bem acordado, eu podia subir com ela, mas eu falei: vamos brincar um pouquinho de pôr limite? Não, filhinha, papai está com sono, vai dormir mais um pouquinho. E ficamos naquele jogo. Ela chorou um pouquinho, não tem problema, mas não pode ser tudo na hora que ela quer. Só por isso, eu fui mal com ela hoje. A Denise Schmall está falando exatamente isso, que ensinar um filho a ouvir um não é muito importante. E muitos pais não conseguem manter o não. Então, se não consegue manter o não, é melhor não dizer. Concordo com ela. Então, quando já se mantém aquele não, quando ele destrói a casinha dela, porque eu já estou tentando negociar que é hora de comer, e se ela isso, se ela aquilo e tudo mais, ele fala assim: se você não vier agora, eu vou destruir tal coisa. Ele vai lá e destrói ela. Chora, faz um carnaval melhor, em casa. Não é destruir, é desmontar a casinha. Porque ele é um monstro. Mas está ensinando limites, ela está chorando e sofrendo junto com a gente. Isso é muito importante. Quando um pai e uma mãe, eles colocam um limite e dizem assim: a regra é essa, obedeça que vai ser melhor para você. Eu pergunto assim: você quer por amor ou você quer pela dor? É uma delícia ver um filho chorar em casa, na segurança dos pais. É uma delícia ver o cérebro de uma criança sendo treinada para chorar lá fora na vida, porque ela vai chorar, ela vai carregar a alma da função paterna e da função materna junto com ela. Então, criar filho é uma aventura diária e que não tem uma regra, não tem receita de bolo. Agora eu vou dizer para você assim, que quando você puder, você vai precisar dizer para você assim, mentalmente, tá? Querido pai, querida mãe, você continua a viver em mim e eu vou viver da forma que você possa se alegrar com isso. Eu lhe rendo homenagem, eu te acolho no meu coração. Para quem tem problema com pai e mãe, isso vai doer um pouco, vai ser meio difícil de dizer. Mas se você conseguir se reconciliar com a imagem de pai e de mãe, você vai ficar mais leve, você não vai ter aquele vazio existencial, não vai precisar passar anos em terapia curando aquele não, aquela frustração, aquela sacanagem que foi a tua visão naquele momento em que você recebeu do teu pai e da tua mãe e que te travou para tantas coisas da vida. Naquela época eles escolheram porque eles tinham aqueles recursos para fazer aquelas escolhas. Talvez se fosse hoje, não seria. Vamos deixar o passado para trás, olhar para frente, planejar, ter foco, fazer a vida com um pouco mais de leveza, para não ficar trazendo esse ranço, traumas antidepressivos e tantas coisas que a maioria das pessoas está convivendo como se isso fosse uma normalidade e não é. A gente não precisa ficar fazendo esses julgamentos. Ah, mas não é pai. Ah, mas adotou. Ah, mas é mulher. Ah, mas é homem. Ah, mas isso, aquilo. Gente, a gente não é pai, fifi, mamãe, dona fifi na janela, vendo a vida dos outros. Vamos se preocupar com melhorar a nossa própria vida e ser a nossa melhor versão sempre. Perdoe, peça perdão, agradeça, ame, mesmo que eles não estejam mais entre a gente. Tá? A gente não é eterno, a gente tem que fazer o nosso melhor e ajudar todas essas crianças a crescerem, se desenvolverem e a caírem da árvore. É para isso que a gente vive. Gente, um beijo bem grande, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada pela companhia.